8h03 em Mato Grosso do Sul. CBN Agro, com Éder Campos. Obrigado ao homem do campo. Olá, bom dia para você que sintoniza todas as manhãs de sábado aqui na Rádio CBN Campo Grande para ficar bem informado sobre as informações aqui sobre o setor rural. Hoje você vai ouvir uma voz um pouco diferente aqui. O nosso querido Éder Campos aproveitou o fim de ano e o início de um novo ano para tirar merecidas férias, né? Então aqui eu, Giovana Dalzaker, enquanto ele sai de férias, enquanto ele descansa, eu trago as informações e te mantenho informado sobre o setor rural. E hoje você acompanha aqui no programa CBN Agro 2 segmentos muito importantes para o agro brasileiro e também para Mato Grosso do Sul. Segmentos que ganharam bastante destaques ao longo de 2020, que foi um ano bem difícil para o setor, né? Para todos os setores da economia do país. Mas, e mesmo que o agronegócio tenha se saído muito bem durante a pandemia, o setor produtivo teve aí que enfrentar grandes desafios. Muito se foi pensado sobre o risco da contaminação, a adoção de novos protocolos de segurança. Os produtores aí tiveram que pensar em biossegurança, tiveram que se atentar à demanda tanto interna quanto externa. Essas foram algumas das questões aí que o produtor e também que o empresário tiveram que ficar atentos ao longo de 2020. Entretanto, no ano da crise, Mato Grosso do Sul bateu recorde de oferta de crédito e de investimentos. Como nunca antes, centenas de projetos foram aprovados com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste. E neste primeiro CBN Agro do ano, nós vamos conversar com o vice-presidente da Associação dos Avicultores Integrados do Estado, Adroaldo Hoffmann, e também com o Alessandro Boigues, que é presidente da Associação Sul-Mato-Grossense de Suinocultores. Eles que vão falar sobre os principais desafios enfrentados durante 2020 e também sobre as oportunidades, sobre as perspectivas para 2021. E a avicultura terminou o ano de 2020 com uma alta estimada de 11% no abate de aves, com projeção aí de 172 milhões de cabeças. As exportações registraram alta de 23,8%. Segundo o levantamento do Departamento Técnico do Sistema FamaSul, a China se manteve aí como o principal mercado avícola. A receita do comércio internacional deve ter alta de 10%, isso motivada aí pela variação do câmbio e também pela pandemia. Sobre o setor de aves, eu conversei durante essa semana com o vice-presidente da Associação dos Avicultores Integrados aqui do estado, Adroaldo Hoffmann, e você confere a conversa completa, então, agora. CBN Agro Entrevista. Bom dia, Adroaldo. Muito obrigada por abrir um tempinho da sua agenda para falar com a gente aqui da Rádio CBN Campo Grande. Bom dia. Prazer é meu de estar ao vivo aí conversando com seus ouvintes. Adroaldo, eu começo a nossa entrevista falando sobre a questão sanitária. Nunca como antes se deu tanta importância à segurança sanitária como agora, durante 2020, com a pandemia da Covid-19. E além do coronavírus, outros vírus também que usam animais como hospedeiros causaram preocupação durante este ano, né? E no segmento aviário, a gripe aviária acendeu um alerta em alguns países da Europa e, mais recentemente, o Japão precisou sacrificar cerca de 3.000 aves
por conta da doença. Quais os impactos destes casos no mercado brasileiro? E aqui, para Mato Grosso do Sul, o Estado pode se beneficiar com isso? Bom, quanto aos problemas sanitários, a avicultura, ela já tem tradição, isso o modo de agir da avicultura na produção, e o cuidado, o zelo, a extrema, seguindo extremamente rígida as diretrizes aí determinadas pelos órgãos governamentais, pelas empresas integradoras, no sentido de tomarmos todos os cuidados no que está ao nosso alcance do produtor, em não permitir que uma enfermidade, entre em nossos plantéis. Então o Brasil é um exemplo de cuidado, Mato Grosso do Sul é um exemplo de cuidado na questão sanitária, o que nos leva o Brasil a ser um dos principais produtores e exportadores da proteína de frango do mundo. Obviamente que esses casos que acontecem ao redor aí do Brasil, inclusive aí no Chile, no Japão, como você citou agora há pouco, nos preocupam, e também vemos uma oportunidade de crescimento na exportação da nossa proteína. Então são fatores que servem para ligar um alerta na nossa produção, para que não nos descuidemos achando que nós estamos imunes a esse problema. Até o presente momento nós sempre fizemos a coisa certa. Então temos que continuar vigilantes para mantermos a sanidade do plantel brasileiro. Em 2020 a gente já teve crescimento em exportação, em 2021 temos perspectivas de crescimento. Algumas unidades aqui do estado já sinalizaram que querem aumentar o abate, já estão se articulando para conseguir recursos para aumentar a capacidade de abate dos frigoríficos, aumento de produção de ração, e os produtores também estão se articulando para construir novos barracões e aumentar a capacidade produtiva do estado. Adroaldo, a questão energética é um gargalo que o segmento enfrenta há anos aqui em Mato Grosso do Sul, mas também em todo o Brasil. A atividade precisa de muita energia para produzir, certo? Por que os incentivos do governo são tão importantes nessa questão? E qual a expectativa com esta pauta da energia para 2021? A eficiência da produção avícola nacional está diretamente ligada com o grau de tecnificação que nós temos nas granjas. Então, nos últimos anos, se desenvolveu diversas tecnologias que possibilitaram um confinamento, com uma densidade maior de aves por metro quadrado. E isso só foi possível com a utilização de tecnologias que permitissem a ambiência favorável, a ambiência perfeita para as aves desenvolver todo o seu potencial, Então, o produtor que eventualmente fique receoso de usar todo o equipamento que ele tem por conta da conta de luz no final do mês, pode ter uma produção abaixo da expectativa. Então, a energia elétrica é um dos fatores determinantes para o sucesso da agricultura brasileira, usar todo o seu potencial de equipamento instalado. Nós temos uma perspectiva muito grande aí para 2021, que é a entrada de várias mini usinas de energia solar. A gente, no âmbito aí das associações, incentivando os produtores a fazer projetos de produção de energia, para que produzam sua própria energia, que além de estarem contribuindo com o país, produzindo energia, uma energia limpa através do sol, uma energia maravilhosa que nós temos à nossa disposição, isso vai dar uma possibilidade de sustentabilidade na cadeia produtiva fantástica, porque além de nós estarmos ajudando, como eu citei, a nossa nação produzindo energia, o meio ambiente, nós vamos estar aí tendo a possibilidade de reinvestir no nosso negócio, aumentar a capacidade de produção, dando emprego, gerando renda.
Agora, para encerrar a nossa conversa, nós precisamos também falar sobre o acesso ao crédito, que foi recorde agora em 2020. Adroaldo, como você avalia essa questão e o que ainda pode melhorar com relação ao acesso ao crédito? O crédito em 2020, ele óbvio que sofreu algumas restrições por conta de redirecionamento, né, por conta da pandemia. Nós tivemos uma demanda muito forte do agro, por conta do crescimento da produção brasileira, por conta da necessidade de o agro continuar produzindo e alavancando aí as exportações brasileiras e alimentando o nosso povo. Eu acho que foi feito o que era possível em 2020. Temos uma grande perspectiva, principalmente para o estado do Mato Grosso do Sul, na avicultura, onde algumas indústrias já sinalizaram que querem crescer forte na avicultura aqui no estado do Mato Grosso do Sul, o que já foi passado inclusive para o governo do estado, para tentarmos aí alocar recursos para suprir aí essa expectativa dessas indústrias. Uma coisa que é importante nós discutirmos com os agentes financiadores é a questão de garantias para aquele produtor que está fazendo melhorias e reformas nas suas propriedades. Via de regra, na avicultura, quando se libera recurso para novos investimentos, a empresa, a integradora, ela tem um convênio com o banco, com os bancos financiadores, e esse convênio, ele possibilita que o produtor apresente uma garantia menor do que a usual. Então, por exemplo, temos casos aí onde o produtor que está fazendo novos barracões dão 30% de garantia do montante que vai ser usado na construção de novos barracões. O produtor que está ampliando a sua produção através de reformas ou melhorias tecnológicas, ele, via de regra, tem que colocar 200% de garantia nessa mesma atividade. Então, dessa forma, a gente vê que o produtor não é tratado de forma isonômica, não tem um tratamento igual para os produtores. Isso aí acarreta grandes problemas para aquele produtor que quer se readequar tecnologicamente ou melhorar sua estrutura para melhorar a produtividade. Esse é um dos pontos que a gente luta muito aí com os agentes financiadores para que seja melhorado, e a gente espera que se resolva no ano 2021. Adroaldo, muito obrigada por conversar com a gente aqui da CBN Campo Grande. Mais uma vez eu agradeço a você. No próximo bloco, nós vamos falar sobre os desafios da suinocultura. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Obrigado ao homem do campo pelo leite, o café e o pão. Deus abençoe os braços que fazem o suado cultivo do chão. Obrigado ao homem do campo pela carne, o arroz e o feijão, os legumes, verduras e frutas e as ervas do nosso sertão. Obrigado ao homem do campo pela madeira da construção, pelo couro e os fios das roupas que agasalham a nossa nação. Agora são 8h18 aqui em Mato Grosso do Sul. Estamos de volta com o programa CBN Agro. Neste momento faz 27 graus aqui em Campo Grande. E hoje eu, Giovana Dalzaker, trago as principais informações sobre o setor rural para você. Muito obrigada pela sua companhia neste sábado. No primeiro bloco do programa, nós falamos sobre o setor de aves, o setor que tem crescido e que tem muita expectativa de crescimento para 2021. E agora, neste bloco, nós vamos falar sobre outro grande setor que cresceu muito aqui em Mato Grosso do Sul, que foi a suinocultura, né?
foi o segmento produtivo da proteína animal que mais teve aumento, que mais cresceu em 2020 aqui no estado. Muitos projetos da suinocultura foram aprovados aí no Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, o FCO, e com isso 2021 começa aí muito promissor para os suinocultores. A suinocultura terminou 2020 com uma alta estimada de 4% no abate de aves, com projeção de 1.900.000 cabeças de suínos, né? As exportações registraram uma alta de 229,4% aqui no estado, isso segundo as informações aí do levantamento do Departamento Técnico do Sistema FamaSul. E Hong Kong se manteve aí como principal mercado comprador dos produtos da proteína suína aqui do estado. Sobre a suinocultura, sobre as perspectivas, então nós vamos conversar agora com o presidente da Associação de Suinocultores do Estado, Alessandro Boigues. Você confere a conversa agora. CBN Agro Entrevista. Bom dia, Alessandro. Obrigada por abrir um tempo na sua agenda para falar com a CBN Campo Grande. Bom dia, obrigado vocês pela oportunidade. Alessandro, eu comecei o bloco anterior falando sobre a questão da segurança sanitária, questão que ganhou muito destaque neste ano devido à pandemia. E assim como na avicultura, a suinocultura do estado também foi impactada por uma questão sanitária ao longo de 2020, a peste suína africana. A redução dos rebanhos nos países asiáticos provocou uma corrida mundial por fornecedores. O nosso estado conseguiu conquistar clientela. Mas e agora? Como fazer a manutenção destes contratos para garantir os mercados? Sim, na verdade a peste suína africana ela começou lá em 2018 nos países da Ásia, onde teve todo esse déficit agora no ano de 2020 e isso acabou beneficiando bastante o Brasil. Mato Grosso do Sul acabou aproveitando a onda de toda essa situação, né? E só que nós não podemos só nos aproveitar quando tem problema, nós temos que garantir também que esses problemas não ocorram dentro do nosso país nem no nosso estado. Então o Mato Grosso do Sul vem fazendo um trabalho diferenciado com relação à biossegurança, né? O Brasil todo hoje está fazendo um trabalho bem forte. Nós temos um problema grande dentro de casa, que é a peste suína clássica, ainda lá no Nordeste, e é onde nosso país mais tem que se preocupar com relação a esse problema, né? É conter esse tipo de doença lá em cima e não deixar vir para a zona livre, impactando o mercado nosso. E uma outra grande preocupação também que surgiu ao longo deste ano foi o câmbio do dólar, né? Esteve alto durante todo o ano praticamente de 2020, o que foi muito bom para vender, porém agora produzir com insumos a preços mais caros deixará o produto também mais caro. Os preços devem continuar em alta no próximo ano? Essa questão do dólar alto também acabou trazendo todo esse benefício às cadeias do agro. Só que também houve um impacto bem grande, como você falou, na questão dos insumos, e isso daí afeta diretamente a toda a produção, né? Então, com certeza, se o dólar continuar da maneira que está, os insumos também vão continuar altos. Então nós temos que torcer para que a nossa proteína seja bem colocada lá fora para não ter impacto negativo. Certo. No mercado interno a gente já vem sofrendo esses impactos, né? A ponta final, que são os consumidores, já vem sentindo esses impactos desse dólar mais alto. Sim, com certeza. Isso daí também, na verdade, assim, o que a cadeia vê é que como teve os planos de benefício do governo, o impacto não foi tão grande ainda no consumo interno, porque teve bastante dinheiro girando mesmo assim, por causa dessa injeção de recurso que o governo acabou dando no país, né? Mas se realmente essa pandemia continuar e ter toda essa
dificuldade de emprego nos grandes centros vai acabar afetando diretamente o consumo interno, e aí a única balança que vai fazer com que o produto aqui não caia é o aumento de exportação mesmo. Uhum. Então, o Estado vendendo mais os suínos lá no exterior, isso garantiria que os preços se mantivessem aqui no mercado interno. Com relação à exportação, é válido a gente deixar bem todos a par que o nosso estado, Mato Grosso do Sul, não é um estado com produção de suínos, de carne suína, com aptidão para exportação. Tá? As indústrias atuantes no nosso estado, essas agroindústrias, elas têm um mercado voltado para produto industrializado. E esses produtos industrializados acabam abastecendo o mercado interno. Então, toda vez que melhora a exportação do Brasil, né, nós acabamos sendo beneficiados porque os estados com aptidão para exportação, que é no caso Santa Catarina, Rio Grande do Sul, agora Paraná, né, isso favorece com que nós tenhamos melhores colocações do nosso produto dentro do mercado interno. E aí a gente acaba se beneficiando juntamente com aqueles estados que acabam exportando, né? A exportação que nós fazemos normalmente é de miúdos, né? São de subprodutos, não da carne in natura. Muito pouco vai carne daqui do estado para fora. Mas não quer dizer que a exportação não nos dê melhores condições de mercado. Toda vez que melhora a exportação de carne suína do Brasil, Mato Grosso do Sul se beneficia porque nós temos que abastecer mercado interno e acaba fazendo com que o nosso produto se valorize cada vez mais. Mudando então um pouco o foco do assunto, a suinocultura foi o segmento mais contemplado com recursos do FCO para novos empreendimentos ao longo aí de 2020. Qual o raio-x desses novos investimentos, Alessandro, aqui para o Estado? Nós fomos bastante contemplados e realmente foi o segmento do agro que mais captou recurso do FCO, tendo em vista que a associação, as indústrias e o governo focou no crescimento da produção dentro do estado. O governo do nosso estado, ele tem dado um apoio muito forte ao crescimento da indústria aqui de suínos, e as indústrias também enxergam o estado do Mato Grosso do Sul hoje com uma ótima fronteira para a suinocultura brasileira. As indústrias que hoje aqui estão instaladas, elas estão praticamente dobrando a produção, tendo em vista que nós temos um estado hoje diferenciado em questão de logística. Nosso estado tem muito a melhorar nas questões de logística, né? O governo vem fazendo um trabalho bem feito com isso. É um estado com aptidão para a produção de proteína, porque nós temos os grãos aqui e cada vez aumentando mais a oferta de grãos, né? Tem também toda a parte de incentivo fiscal que o governo vem aplicando dentro da suinocultura para incentivar esse crescimento. Isso daí está dando uma sustentabilidade muito boa ao nosso segmento. E aí, com as linhas de FCO e a facilidade que tem e o destino que o governo deu, também facilitou com que os produtores com vontade de empreender no estado acabou tendo essa condição. E aí foi focado. E a suinocultura nossa realmente captou bastante recursos. No ano de 2021 tem uma grande previsão também de recursos para ampliação da suinocultura até 2023, que é onde vai estar praticamente feito esse ciclo para dobrar a produção do estado. Qual deve ser a prioridade da cadeia produtiva para esses próximos anos, mais especificamente então para 2021? As indústrias que aqui estão, elas acabaram investindo bastante em produtores com produção de leitões, que esse é um déficit que tem muito grande do estado, onde Mato Grosso do Sul acabava importando praticamente 50% da produção de abate vinha de fora, né? E hoje vem tendo esse incentivo. Então essa importação do produto, que no caso é o leitão, o estado vai começar a produzir. Além de suprir essa demanda de importação de outros estados,
nós também estamos ampliando a produção, e 2021 foi bastante focado nessas unidades de produção de leitão. 2021 vem mais um ciclo de investimentos nas unidades de produção de leitão, e 2022 e 2023 aí vem na fase de terminação, que são instalações para obter esses animais, receber e fazer a engorda até o abate. É um segmento que vem se destacando e tem muito ainda que crescer, tem muito ainda a crescer aqui no nosso estado. Alessandro, muito obrigada pelas suas informações. Obrigado a vocês pela oportunidade e um abraço a todos. Obrigado ao homem do campo pelo leite, o café e o pão. Deus abençoe os Agora 8h30 aqui em Mato Grosso do Sul, e você acabou de ouvir a entrevista que eu fiz com o presidente da Associação de Suinocultores aqui do estado, Alessandro Boigues, que comentou aí um pouco sobre como foi 2020, como foi este ano muito difícil, com muitos desafios para o setor, né? Por conta aí da pandemia, por conta de desafios externos também, né? Tivemos aí a peste suína africana. Então, ele comentou um pouco sobre isso. A suinocultura foi um segmento que cresceu muito aqui no estado, em razão até no mercado interno, porque os consumidores com os valores mais altos na pecuária, os valores mais altos da carne bovina, os consumidores aí então optaram por comprar carnes mais baratas, carne de frango, né? Nós ouvimos sobre a avicultura no primeiro bloco e agora sobre a suinocultura, que cresceu bastante. E agora nós vamos seguir para o repórter CBN. Nós já voltamos com mais informações sobre o setor rural para você. Agora são 8h31 aqui em Mato Grosso do Sul. E além da suinocultura, além da avicultura, nós vamos falar um pouco também sobre outros setores que tiveram crescimento ao longo de 2020. Vamos falar sobre o crescimento nos investimentos durante a pandemia, investimentos na lavoura, investimentos em compras de máquinas agrícolas. Vamos falar um pouco também sobre como foi o fechamento de 2020 para a pecuária aqui no estado. Nós voltamos logo depois do repórter CBN. CBN Agro. Acontece no agro. Muito bem, agora são 8h37 aqui em Mato Grosso do Sul. E a gente está de volta com o primeiro CBN Agro do ano, hoje com uma voz diferente da que você está acostumada a ouvir aqui durante as suas manhãs de sábado. O nosso querido Éder Campos resolveu descansar, um descanso merecido, e enquanto ele está de férias, eu, Giovana Dalzacker, trago as informações do setor rural para você aqui durante as manhãs de sábado. Hoje, neste primeiro programa do ano, nós trouxemos um balanço geral de como foi 2020 para dois segmentos muito importantes do agronegócio, a suinocultura e também a avicultura. E como nós vimos no último bloco, os produtores, tanto de aves como os produtores de suíno, sentiram ao longo de 2020 aí os preços dos insumos mais altos, os preços do milho, os preços da soja, em razão aí em razão da alta do dólar, né? No mercado internacional, as commodities tiveram valores recordes, o que influenciou também nos recordes de volume e de receita com as exportações. Lembrando que a suinocultura teve um aumento muito grande, muito relevante nas exportações dos produtos da suinocultura. A produção de carne suína, ela atende aqui o mercado interno, então os produtos da suinocultura que são exportados aqui por Mato Grosso do Sul. E muitos produtores rurais aproveitaram os valores mais elevados das commodities para retomar aí os investimentos na lavoura. Durante a pandemia, as vendas de máquinas agrícolas no país
cresceram quase 30% em novembro de 2020 com relação a 2019. O desempenho do mês de novembro foi o melhor para o mês desde pelo menos 2017. Os tratores de rodas responderam por 3.071 do total comercializado, um aumento aí também de 29,5%. E de olho aí numa safra que caminha para ser recorde em 2020 e 2021, a venda de colheitadeiras de grãos também teve um aumento, alcançou 662 unidades, uma alta de 34,8% frente aí ao igual período de 2019. No acumulado de janeiro a novembro, foram comercializadas 42.071 unidades de máquinas no setor agrícola, uma alta de 3,8% no comparativo anual, conforme dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Então, os produtores aproveitaram para investir aí no setor, nas compras de máquinas agrícolas que vão ser usadas ao longo da safra 2020 e 2021. E, além disso, a produção de máquinas agrícolas também cresceu 13,3% em novembro com relação a 2019. Foram 4.971 unidades produzidas no mês, um crescimento muito interessante para 2020 também, porque ao longo da pandemia, os eventos que geralmente são responsáveis pelas vendas de máquinas agrícolas, as feiras agropecuárias, foram canceladas aí para evitar aglomeração durante a pandemia da Covid-19 e, em meio a isso, mesmo assim, os produtores decidiram investir na agricultura, investir em compras de máquinas. Agora são 8 horas e 41 minutos aqui em Mato Grosso do Sul e eu tenho aqui comigo na bancada a repórter Isabelle Mello. Isabelle, o que você tem aí pra gente de informações sobre o setor rural? Bom dia, Giovana, bom dia aos nossos ouvintes. Logo eu, que pouco sei sobre o setor do agro, mas em trazer algumas informações. Essa semana a CBN Campo Grande conversou com o secretário Jaime Verruc para dar um panorama do que foi esse 2020 e o que o Estado, espera para 2021 no setor do agronegócio. E ele frisou muito sobre o quão importante Mato Grosso do Sul foi a nível nacional e até mesmo internacional em alguns setores do setor do agro, dentro desse 2020, que foi um ano complicado, como você disse, com momentos instáveis para carne, enfim. Mas Mato Grosso do Sul conseguiu sair bem, conseguiu se destacar nesse ano que passou. Ele falou que nos próximos anos se espera um investimento de 15 bilhões de capital privado, 15 bilhões de reais para Mato Grosso do Sul, mais 2 bilhões de reais de investimento próprio do governo do estado. Frisou também que Mato Grosso do Sul foi o estado que mais investiu com dinheiro público, então um ponto muito positivo para Mato Grosso do Sul, que depende basicamente do setor do agronegócio, que é o que comanda aqui o estado. Ele também frisou sobre a volta da licitação da UFN3 lá em Três Lagoas, isso porque a Acron, a empresa russa, desistiu depois dessa questão de pandemia, então essa licitação vai ser reaberta, o governo vai brigar por isso, para tentar também arrumar tudo que está lá por Três Lagoas. Falou sobre as melhorias da infraestrutura, sobre a rota bioceânica, que é muito importante para Mato Grosso do Sul e para os estados que tem aqui em volta, também para países lá fora. Falou sobre a licitação da obra, Paraguai já cumpriu ali 145 quilômetros de estrada, e a rota bioceânica, que é essencial aí para diminuir o tempo de escoamento da produção, uma rota que promete trazer para Mato Grosso do Sul mais desenvolvimento, mais alcance nacional e internacional. Então, tudo isso aí, daqui a pouquinho uma entrevista completa com Jaime Verruc para entender esse panorama de 2020 e o que esperar de 2021. Certo, Isabelle, muito obrigada. E a entrevista completa o pessoal confere no nosso site também, cbncampogrande.com.br. E é muito importante os investimentos aí durante este período de crise. Os produtores precisam investir e precisam contar também com recursos do Estado, né? Muito bem, nós vamos seguindo para a finalização do programa CBN Agro, o primeiro programa do ano. Eu agradeço muito pela sua companhia aqui. Éder Campos saiu de férias, como eu já disse, e neste momento, durante as férias dele,
eu, Giovana Dalzaker, vou estar trazendo as informações do setor rural. No programa que vem, nós vamos falar sobre o mercado pecuário, sobre como foi 2020 para a pecuária aqui em Mato Grosso do Sul. Nós vamos explicar aí o aumento nos preços, o aumento para o consumidor final e como tudo isso fica aí para os pecuaristas, sobre o fechamento do ano e também sobre o início do ano, como vai estar nessa primeira semana de 2021. Então, tudo isso você confere no programa que vem. Muito obrigada pela sua companhia, nós ficamos por aqui. Você confere agora o CBN Motors com o Paulo. CBN Agro, com Éder Campos.